Boa tarde, eu sou o Rafael de Jundiaí. Eu gostaria de saber se o leite de coco vem da teta do coco. E o leite de soja vem da teta da soja? Rafael do céu, a gente pesquisou, pesquisou, pesquisou e a gente não encontrou as respostas. Pelo contrário, a gente só ficou com mais dúvidas ainda. Por exemplo, as papinhas de bebês são feitas de bebês? O açúcar de confeiteiro é feito de confeiteiros? Seria petit gâteau filhotinhos de gatos assados, assim como o ratatouille é um assado de ratos? E se a gente faz farinha de rosca? Por que a gente não faz farinha de parafuso também? Se a cana é de açúcar e o açúcar é de cana, quem veio primeiro? O açúcar ou a cana? Seria o algodão doce um algodão geneticamente modificado para ficar doce? Acho melhor a gente nem entrar na questão do pé de moleque, da pimenta dedo de moça, da carne de onça, do rabo de galo, da cueca virada. Rafael do céu, o mundo dos alimentos é muito assustador. Direto do forno. Olá, ouvintes do Prato de Ciência. Meu nome é Yuri, eu sou doutor em Alimentos e Nutrição pela FEA, a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Esse aqui é o Direto do Forno Especial UPA. UPA é Unicamp de Portas Abertas, um dia em que a Unicamp recebe visitantes, especialmente alunos de ensino médio e cursinho interessados em saber um pouco mais sobre os cursos e a universidade. Claro que o Prato de Ciência não ficou de fora dessa balbúrdia, e uma das coisas que a gente fez lá foi colher perguntas dos visitantes para serem respondidas aqui no podcast por professores da FEA. Se você ligou o Lé com Cré, sim, esse é o programa em que você vai poder ouvir essas perguntas e as respostas também. Como a gente recebeu muitas e muitas perguntas, obrigado a todo mundo que participou, resolvemos dividir em 2 programas. Assim, se você fez uma pergunta e ela não aparecer aqui agora, de 3, uma. Talvez ela seja respondida no próximo Direto do Forno, fique atento. Talvez ela foi parecida com de outra pessoa. Ou talvez ela foi tão boa, mas tão boa que ninguém conseguiu responder e você vai ter que vir aqui para a FEA para estudar, pesquisar e descobrir a resposta. Enfim, chega de blá blá blá. Para começar, a professora Cíntia Casarim, do Departamento de Ciência dos Alimentos e Nutrição, vai responder várias perguntinhas sobre segurança dos alimentos, nutrição e afins. Prontas e prontos, ouvintes? Aqui vai a primeira pergunta. Sou o Pedro, eu moro em Jundiaí. Eu queria saber por que o açúcar faz tão mal. Olá, Pedro. Na verdade, o problema não é o consumo do açúcar, mas sim o consumo excessivo do açúcar, porque a gente acaba não gastando toda essa energia e a gente armazena isso no nosso organismo na forma de tecido adiposo. Então, isso tem um impacto aí no aumento das doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes tipo 2 e outras comorbidades, tá? Então, assim, não existe um problema em consumir o açúcar, a gente pode, desde que a gente não seja diabético, mas a questão maior é controlar o quanto de açúcar que a gente ingere no nosso dia a dia. Meu nome é Giovana Mingatti e a minha pergunta é: qual é a proteína importante para a sua alimentação? Giovana, não existe uma proteína mais importante. A gente precisa ter proteína na nossa dieta. A gente tem a opção de consumir proteínas de origem animal ou proteínas de origem vegetal. O que vai diferenciar uma da outra? A proteína de origem animal, ela tem a proteína, os aminoácidos, com uma maior bioacessibilidade, biodisponibilidade, ou seja, nosso organismo aproveita melhor essas proteínas. Além do que é uma proteína completa. As proteínas vegetais, elas também vão ter os aminoácidos, mas algumas elas podem ser incompletas. E aí o segredo, né? A gente precisa combinar esses grãos vegetais para que eles se completem entre si.
Então, a gente pode buscar a proteína que a gente precisa consumir diariamente de origem vegetal ou animal, não tem problema nenhum. Importante é que se você for, por exemplo, vegetariana ou vegana e não consumir nenhum alimento de origem animal, que você faça uso de uma diversidade maior de produtos vegetais que tenham proteína em maior concentração na sua composição. Um exemplo bem simples para você é a combinação do arroz e feijão. Né? Ambos têm algumas deficiências, mas quando combinados eles se completam e se tornam uma fonte proteica de alta qualidade. Meu nome é Maria Emília, eu sou de Itatiba e eu queria saber se a casca da goiaba faz mal. Olá, Maria Emília. A casca da goiaba não faz mal. Pode comer tranquilamente a sua goiaba com casca. A única preocupação que você precisa ter, não só com a goiaba, mas com todas as frutas, é a higienização correta da fruta, né? Então, você pode fazer em casa, utilizando a água sanitária, que é apropriada para alimentos. Então, olha no rótulo, vai estar escrito se ela pode ser utilizada em alimentos. Uma colher de sopa em 1 litro de água, deixa a sua fruta de molho por 10 minutos, enxágua e pronto, você já pode consumir. Tudo, com casca, polpa, não tem problema nenhum, tá? Inclusive a goiaba, ela é muito importante o consumo dela, né? Porque ela é uma fonte de vitamina C maior até do que a laranja. A gente sempre pensa na laranja, mas a goiaba tem mais vitamina C. Então fica tranquila, você pode, inclusive a casquinha dela é bem fina e vai aí aumentar o aporte de fibras também na sua dieta, tá? Então tranquilamente pode comer a casca da goiaba. Oi, eu sou a Júlia, eu tenho 16 anos e eu queria saber como a suplementação, principalmente o uso do whey, pode ajudar no condicionamento físico e no resultado nos treinos. Júlia, o seu condicionamento físico ele só vai melhorar se você treinar, né? Se você trabalhar a sua musculatura, sua função muscular e cardíaca. Não há suplemento no mundo que, se você tomar e não fizer atividade física, vá melhorar o seu condicionamento físico, tá? O suplemento, o whey ou soro do leite, ele pode ajudar na síntese de tecido muscular, mas ele só vai ser eficiente se houver o estímulo do músculo. Então, você tem que fazer atividade física, estimular a síntese proteica, para que depois, ao consumir o suplemento, você consiga fazer mais síntese, tá? Então, isso significa que consumir o suplemento por si só não vai te ajudar em nada. Você não vai ficar musculosa, não vai melhorar seu condicionamento. Esses suplementos, em geral, são bem caros, tá? E recomendado, na minha opinião, para atletas de elite. Pessoal que vai treinar 1, 2 vezes por semana na academia, dá para a gente suprir a necessidade proteica pela alimentação. Não tem necessidade de consumir esses suplementos. Se você treinar bastante, né, e estimular o seu tecido muscular a fazer síntese proteica, pode ser uma boa opção consumir o suplemento. Isso vai ajudar você a fazer síntese. De qualquer maneira, você precisa de orientação de um profissional que atua na área de esporte. Então, procure uma nutricionista especializada em nutrição esportiva, que ela vai te orientar em que momento é melhor você consumir, né, pós-treino, pré-treino, durante o treino, enfim, para você de fato aproveitar melhor esses aminoácidos, porque se você fizer o uso errado, não vai ter o resultado que você está esperando, tá? Mas de uma maneira geral, condicionamento físico, a gente vai conseguir estimulando mesmo o tecido e trabalhando ele. Não tem outro milagre que consiga fazer isso. Boa tarde, meu nome é Stefano e eu queria saber se tem algum problema em ingerir muita carne mal passada, em churrascos no geral. Não existe um problema em se consumir carne mal passada. Na verdade, o que você precisa se atentar é a origem da carne que você está consumindo. Então, se você comprou de um açougue que não é idôneo, se você não sabe como que essa carne foi manipulada, em que temperatura ela se manteve, aí sim seria um problema, né? O problema maior aqui é a contaminação com micro-organismos. Se o processo de cocção
não for efetivo para diminuir essa carga microbiana, você pode ter uma doença transmitida por alimentos. Tá? Mas fora isso, não existe nenhum problema em se consumir a carne mal passada. A gente tem algumas culturas que têm o hábito de consumir a carne crua, né? Que, por exemplo, árabes que tem o quibe cru. Então, não tem problema nenhum, a não ser que a carne que você está utilizando no seu churrasco, ela tenha uma qualidade microbiológica adequada, você tenha feito o descongelamento na temperatura certa. Então, acho que o maior cuidado é esse, tá? E fora isso, não tem problema nenhum. Oi, meu nome é Ana Beatriz, eu estudo no Instituto Educacional de Americana e eu queria saber se pode tomar creatina com refrigerante. Beatriz, não há contraindicação em consumir a creatina com refrigerante, mas honestamente eu não acho que é a melhor opção, né? A creatina é um suplemento caro e refrigerante é considerado uma bebida, né, nutricionalmente aí de baixa qualidade, só tem açúcar. O pico insulinêmico, né, quando a gente consome bastante açúcar, a gente aumenta a liberação de insulina no nosso organismo. E a insulina, ela acaba estimulando o aproveitamento da creatina, concordo. Mas eu não recomendaria, se eu fosse a nutricionista e que acompanha algum atleta, a consumir a creatina com refrigerante. Eu recomendaria que ele consumisse com um suco de fruta ou mesmo com água após as refeições, né? Em que a gente, depois que a gente faz as nossas grandes refeições, almoço e jantar, a gente tem um aumento na nossa glicemia e aí vai haver liberação de insulina. Então eu tomaria após as grandes refeições a minha creatina, e aí eu teria, assim, o maior efeito dela no meu organismo, aproveitamento dela no meu organismo, tá? Mas, assim, falar que existe algum problema em tomar com refrigerante, não existe. E tem um mito a respeito disso, porque nos refrigerantes do tipo cola, por exemplo, há na composição cafeína. E existe uma competição entre a cafeína e a creatina, mas na concentração que tem no refrigerante não vai ter problema nenhum. Oi, meu nome é Letícia, eu tenho 17 anos, estou no terceiro ano do ensino médio e eu quero saber o que é o método BLW. Oi, Letícia, sua pergunta é extremamente específica. Na verdade, o pessoal da engenharia de alimentos nem sabe o que é isso, tá? Isso é bem um tópico da nutrição. O método BLW, ou Baby Led Weaning, na verdade, traduzindo, né, o desmame guiado pelo bebê. Quando a criança nasce, é preconizado que os primeiros 6 meses ela seja alimentada apenas do leite, especialmente o leite materno, se for possível, né? A partir do 6º mês, a criança começa a ingerir outros alimentos. A gente faz a fase de transição, em que vai ser incluído os primeiros alimentos na dieta dessa criança. Então, esse método, né, ele é uma técnica de introdução alimentar e que a gente vai deixar o bebê conduzir a sua própria alimentação. Então, deixar ele manipular os alimentos, às vezes até brincar com a comida, mas é o momento em que ele está assim, criando o seu vínculo com o alimento, né? Ele vai estar construindo o vínculo com o alimento, e aí você tem que dar liberdade para ele tocar, sentir as diferentes texturas, cheiros, aromas, para que ele comece a construir isso dentro de si, né? Criando essa relação dele com os alimentos. Até então ele só comia leite, e agora ele começa a perceber novas texturas, novas cores, novos sabores. Então, essa é a técnica que você deixa. Ela precisa ser orientada por um nutricionista, mas é a técnica, basicamente, né? A forma mais simples de explicar é a técnica em que você deixa o bebê, ele mesmo guiar a alimentação dele, tá? A introdução alimentar. Como que funciona os alimentos industrializados para o corpo de uma criança de até 10 anos? Essa é uma pergunta interessante. Na verdade, os alimentos industrializados eles vão funcionar da mesma maneira no corpo de qualquer pessoa, seja criança, adulto, idoso. A grande questão é que hoje tem se feito um terrorismo quase que contra os alimentos industrializados. E a gente precisa ter um pouco mais de cuidado ao fazer essa análise, né?
A gente não precisa ter medo do processamento dos alimentos, até porque o processamento, em muitos casos, melhora a qualidade do alimento, torna ele mais nutritivo e seguro para o consumo. Se a gente não tivesse o processamento dos alimentos, por exemplo, crianças que nascem com intolerância à lactose ou mesmo a alergia à proteína do leite não teriam com o que se alimentar, né? Então, isso também precisa ser levado em consideração. O que a gente precisa tomar cuidado sempre, né, e não importa em que fase da vida você está, é com o tipo de alimento e a quantidade que você consome. Então, olhar sempre a composição e se atentar à quantidade que você está comendo. O equilíbrio vai permitir que você consuma uma grande quantidade de alimentos, mas a maior preocupação mesmo é sempre os exageros. A questão é escolher realmente que tipo de alimento. A gente, quando vai no supermercado, tem várias opções dentro de uma mesma categoria. Dê uma olhadinha na composição deles e escolha aquele que você entender que é de melhor qualidade, tá? Mas não existe uma regra que fale não pode comer X ou Y. Eu sou a Adriana de Jaguariúna e eu queria saber, retirar todo o leite da alimentação traz algum prejuízo à saúde? Adriana, o leite é uma das melhores fontes de cálcio que a gente tem na nossa dieta, né? Então, a gente pode considerar aí o leite e os derivados do leite, queijo, requeijão, enfim. Mas não tem problema nenhum você deixar de consumir o leite. Então, pessoas que têm, por exemplo, intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite, acabam não consumindo leite e derivados por uma condição de saúde. E nesse caso, a gente precisa se atentar apenas a fazer a substituição na dieta desse cálcio por outros alimentos que possam fornecer ele. Então, a gente tem exemplo aí de folhas verdes escuras, né? Agrião, espinafre, couve, aveia, grão de bico, sardinha, amêndoa, enfim. Existem vários alimentos que na sua composição têm o cálcio, então a gente precisa incluir esses alimentos na dieta do indivíduo que deixou de consumir o leite para que a gente consiga aportar as necessidades de cálcio diária. É importante a gente lembrar que o cálcio presente no leite e nos produtos derivados do leite, ele é mais bioacessível, ou seja, a gente absorve com mais facilidade esse cálcio, então o nosso organismo aproveita melhor ele. Quando a gente substitui esse cálcio do leite pelo cálcio dos vegetais, ele é uma forma menos bioacessível. Isso significa que você precisa se atentar e ter uma maior diversidade de fontes na sua dieta, tá? Mas não tem problema nenhum. Outra coisa que a gente precisa se atentar quando para de consumir o leite é que com a evolução, né, com o desenvolvimento do ciclo da vida, conforme a gente vai ficando adulto e idoso, o nosso organismo tende a diminuir a produção da lactase. Então, se a gente para de consumir o leite, esse estímulo para a produção da lactase também diminui. Então, possivelmente, se você ficar um tempo muito grande sem consumir o leite ou derivados, talvez você tenha uma maior dificuldade em produzir lactase, né, e fazer a digestão da lactose, tá? Mas fora isso, não tem problema nenhum. Fala sério, ouvintes. A professora Cíntia sabe demais das coisas. Que show de respostas. Agora, para terminar esse direto do forno, temos duas perguntas relacionadas ao curso de Engenharia de Alimentos e à profissão de engenheiro de alimentos. Para responder a primeira pergunta, chamamos o professor Juliano Bicas, do Departamento de Ciência de Alimentos e Nutrição, e ele também é o coordenador da graduação aqui da FEA. Meu nome é Eduarda, eu faço técnica em alimentos na ETCAP aqui em Campinas. E a minha pergunta é mais sobre o mercado de trabalho. Eu queria saber quais são os principais desafios que um profissional de alimentos encontra no mercado de trabalho. Obrigado, Eduarda, pela sua pergunta. Aí, legal ver que você está se interessando com o profissional da engenharia de alimentos, né? Eu acho que o que a gente pode falar aqui são desafios até que não são nem exclusivos da engenharia de alimentos, né? São desafios do profissional moderno, né? Que a gente escuta muito das empresas falando. O que se espera, então, e que às vezes é difícil encontrar. Um dos temas mais falados nesse sentido é aquilo que se refere às chamadas soft skills, né? Aquelas habilidades
difíceis até de mensurar e de descrever, né? Como a criatividade, capacidade de trabalhar em grupo, a capacidade de ter boas relações interpessoais, de ter uma boa flexibilidade. Isso tudo faz parte de um profissional ideal hoje. Então, vejam aqui que eu nem cheguei a falar da parte técnica, né? Nem falei assim, um profissional que conhece muito tal área de alimentos. Isso é importante, sem dúvida, isso é essencial, eu não estou desmerecendo isso. Mas o que a gente vê é que é algo mais difícil ter essas habilidades de soft skills, né? Porque a outra é relativamente simples, né? Você não sabe tal assunto, não conhece tal processo, não conhece uma máquina, você senta na cadeira, consegue estudar, entender, beleza. Agora, se você não é uma pessoa criativa, né? Como resolver isso? Não é uma pessoa muito flexível, né? Não muito dinâmica, que as empresas, o conhecimento está cada vez mais dinâmico. Então, como resolver isso, né? Então, é um baita desafio isso, né? Talvez, tem muita gente falando aí que a gente precisa até mudar a forma como ensinar na escola básica mesmo, repensar os nossos currículos desde a base lá, para que a gente tenha esse profissional mais alinhado com essas demandas modernas, né? De como lidar com pessoas e todas essas soft skills aí. Eu acho que isso é algo também só para a gente pensar, que são coisas que a máquina não consegue fazer, né? São todas essas habilidades que é exclusiva do ser humano, né? Então, pode algum dia a máquina ser criativa, inovadora, flexível? Pode, ainda isso está muito longe. Então, esse ainda é o nosso grande diferencial enquanto seres humanos. Esse foi o professor Juliano. E agora, para responder a segunda pergunta, nós chamamos o professor Marcos Forte, da Engenharia de Alimentos, e também coordenador associado da graduação aqui da FEA. Meu nome é Elaine, eu estudo na Escola Técnica, faço curso de alimentos. A minha pergunta eu gostaria de saber o que os alunos, né, da Faculdade de Alimentos, quais são os temas abordados no TCC? Quais são os temas mais abordados no TCC? Que legal que você está interessada no TCC, o trabalho de conclusão de curso, né, que é um trabalho geralmente feito no final dos cursos de graduação para obtenção do título, né? Aqui na FEA da Unicamp, eu já coordenei essa disciplina e dentre várias das temáticas que o vasta área de engenharia de alimentos, que a área de alimentos abarca, né? Bom, posso citar para você na parte de processamento de alimentos, o processamento de cereais, processamento de chocolate, de gorduras, produtos, né, laticínios em geral, na área de bebidas, produção de produtos cárneos, processamento de frutas, enfim, são várias as opções, né? Também na área de embalagem, de rotulagem, que é um tema super importante, desenvolvimento de proteínas alternativas, né? Proteínas também é um tema que está sendo abordado bastante aí, proteínas vegetais e outras proteínas não animais, né? Vamos dizer assim. Bom, mas para a parte de ciência de alimentos, também temos trabalhos desenvolvidos com microbiologia, com bioquímica de alimentos, sobre, por exemplo, enzimas, que são proteínas que catalisam reações importantes aí na área de alimentos, análise de alimentos, química de alimentos, também tem alguns trabalhos. Posso citar para você também na área da nutrição, sobre a discussão a respeito da segurança alimentar e nutricional, que é um tema super importante, os estudantes têm demonstrado essa preocupação também, né, por conta da fome, o mapa da fome, que o Brasil está retornando aí. Bom, mas também sobre a parte de discussão sobre políticas públicas na área de alimentos, também tem alguns TCCs que estão trabalhando sobre isso, e também na parte de desenvolvimento de processos, né, de concentradores, elementos filtrantes, encapsulação, processos fermentativos, processos de extração de óleos e outros componentes de matérias-primas alimentares, utilizando tecnologias emergentes ou como fluidos pressurizados, alta pressão, dentre outros. Bom, esses são apenas alguns exemplos, espero que você venha fazer faculdade conosco e aí você poderá escolher melhor a temática para o seu futuro TCC. Chega por hoje.
Agradecemos a Patrícia Dodorico, ao Gustavo Torres e a mim por termos coletado as perguntas lá na UPA. Agradecemos à professora Cíntia e aos professores Juliano e Marcos pelas respostas. Meu nome é Yuri Batista e eu produzi, escrevi, apresentei e mixei esse episódio. A trilha sonora é de Tavinho Andrade e a imagem de capa é do Pedro Bastos. Prato de Ciência é um projeto da Secretaria de Extensão e Pesquisa da FEA, apoiado pelo Serviço de Apoio ao Estudante da Pró-Reitoria de Graduação e pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp. A coordenação é do professor Anderson Santana e o apoio administrativo da Laís Glaser. Se você quiser mandar mensagens, opiniões, sugestões, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail pdccast@unicamp.br. Ou então nos nossos perfis de Instagram e Facebook. É só procurar pelo Prato de Ciência e até o próximo episódio.